Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Hoje estamos aqui no canal Oeste Sem Filtro. E antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixe o like e compartilhe o vídeo para estar aumentando o nosso público aqui na plataforma do YouTube. Pessoal, siga com o vídeo. Donald Trump, que começou a colocar em prática as primeiras ações à frente da nação mais poderosa do mundo. No primeiro dia no cargo, Trump assinou aproximadamente 100 decretos e revogou ações e regulamentações da administração de Joe Biden. O novo presidente americano congelou contratações federais, exigiu que servidores públicos retornem ao trabalho presencial e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde. Nas primeiras horas do novo mandato, Trump cumpriu outra promessa de campanha, a de conceder perdão total para os 1.500 réus acusados pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo, parceiro aqui de cobertura especial da posse de Donald Trump. Ontem ficamos no ar aí por longas horas, acompanhando desde as 13 horas da tarde, horário de Brasília, aqui a posse de Donald Trump. Antecipamos algumas medidas que seriam assinadas já ontem pelo presidente Trump. Quero te ouvir aí o que mais te chamou a atenção, Cauti. A gente traz muitas dessas medidas, algumas que repercutiram hoje muito dentro dessa linha da reforma administrativa, já que Trump começa no day one, no primeiro dia de governo, decretando o fim do home office, por exemplo, aí para mais de 1 milhão de funcionários públicos, congelando novas contratações e também, claro, criando daquele departamento de governança, de eficiência governamental que será comandada por Elon Musk. Seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Muito boa noite. Boa noite, mestre Augusto, Piotr, Silvio, ao nosso público. Pois é, primeiro dia, primeiras horas do novo mandato de Donald Trump e são uma chuva de decretos que estão sendo assinados pelo agora novo presidente americano, a volta dele após 4 anos, mais importantes de todos, mais importantes do que o mérito, é a mensagem que eles estão, que esses documentos estão transmitindo. Porque, primeiro, é o fim da cultura da lacração, fim da cultura woke que Trump está decretando, está assinando com a eliminação, o fechamento dos departamentos chamado de Equidade, Inclusão e Diversidade, o DEI na sigla em inglês. Acabou isso nas Forças Armadas, acabou isso em outros órgãos federais. Então acabou a lacração e o woke. Ponto número 2, a política externa americana volta a fazer os interesses dos Estados Unidos, principalmente interesses comerciais. Os americanos são os consumidores mais importantes do mundo. A economia mundial se baseia no consumo do cidadão americano. Se o cidadão americano não consome mais, todo o planeta entra em crise. Só que o cidadão americano está sendo oberado de uma fadiga, vamos dizer assim, imperial. Ou seja, a desindustrialização dos Estados Unidos está reduzindo o padrão de vida dos americanos e as empresas que transferiram suas fábricas na China agora serão convidadas por Trump a voltar nos Estados Unidos para fornecer mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento para os americanos e não para outros países, para os chineses, para os vietnamitas, entre outros. E ponto número 3, a questão da OMS, que foi outro ponto muito importante. A OMS e a saída do Acordo de Paris. Trump já tinha saído da OMS e do Acordo de Paris durante o seu primeiro mandato. Biden voltou em ambos. Quais são as razões pelas quais Trump está fazendo isso? Primeiro, OMS. Organização Mundial da Saúde. Os americanos são os principais financiadores dessa entidade. Todo mundo lembra dessa entidade durante a Covid, a época das vacinas, etc. O seu presidente onipresente na velha mídia, o Tedros Adhanom. Os americanos contribuem com 1 bilhão e 300 milhões de dólares todos os anos. Os Estados Unidos não são o primeiro país do mundo em termos demográficos, mas eles são o principal contribuidor em termos econômicos. A China, que tem 1 bilhão e
400 milhões de habitantes, só dava 39 milhões de dólares. Ou seja, é algo evidentemente injusto, e Trump disse, ou a gente muda isso, ou vamos nós retirar. Não mudaram, e agora os Estados Unidos se retiraram, e isso vai ser um problemaço para esta entidade pagar os salários gordos de seus funcionários. E por último, a questão do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é uma algema para a economia americana, impõe limitações insustentáveis para uma economia industrial, é respeitado apenas por países ocidentais, não pelos principais poluidores do mundo, que são a China e a Índia. E adivinha só, os países que aplicam o Acordo de Paris se desindustrializaram, se tornaram mais pobres de 2015 até hoje, estão em crise econômica, a União Europeia, enquanto países que não aplicam esse acordo estão tranquilamente produzindo e poluindo, a China e a Índia. Trump disse, não existe isso, chega, vamos sair de lá uma grande hipocrisia. Vamos ver agora como o Senado americano vai reagir, né? Porque quem decide a política externa lá é o Senado americano, vai ter que ratificar essas escolhas, mas o mundo começou a mudar a partir do primeiro dia do novo mandato de Trump. O Silvio, teve uma também ordem executiva assinada pelo presidente Trump ontem, que também repercutiu muito. Uma delas foi a designação, incluir os cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Eu quero te ouvir, você que acompanha muito a questão, o setor de segurança pública, para falar um pouco do PCC, Primeiro Comando da Capital, para a gente poder traçar um paralelo e como talvez essa ordem do presidente Donald Trump pode impactar no crime organizado, no PCC, no Brasil. Olha, Paula, uma vez que o novo governo americano vai combater o tráfico de drogas e os grandes cartéis, é inevitável que chegará ao PCC, hoje uma facção criminosa que, segundo o GAECO, o Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, tem uma estrutura mafiosa, é uma multinacional do crime, com várias modalidades que vão de roubo de carga, sequestro, assaltos a banco, aluguel de armas, mas, sobretudo, tráfico de drogas. O PCC hoje está presente em 24 estados do Brasil. Para você ter uma ideia, dia desses, o site Poder 360 colocou uma matéria intitulada, olha, o PCC está presente em mais estados brasileiros do que a rede McDonald's, por exemplo. São raros os lugares no Rio de Janeiro, evidentemente, porque lá está a segunda grande facção criminosa, o Comando Vermelho, que completa aí 45 anos de existência, e no Rio Grande do Sul. Em todo o resto, o PCC se faz presente. E pelo Porto de Santos, sobretudo, é onde envia drogas. O Brasil não é um produtor de drogas. Os entorpecentes, eles vêm, né, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, mas eles passam inevitavelmente pelo corredor brasileiro para chegar até a Europa e outros mercados internacionais. Então, é inevitável chegar a uma facção criminosa que está espalhada nos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do território brasileiro, como eu disse, presente em 24 estados, que tem cerca de 40 mil integrantes, segundo a última estimativa do Ministério Público, e movimenta 6 bilhões de reais por ano. Ou seja, eu imagino que, de alguma forma, e é importante a gente olhar no retrovisor também da história e lembrar que os cartéis da Colômbia, né, Cali, Bogotá, Medellín, a era de Pablo Escobar, eles foram desmantelados por meio do Departamento Americano. Então, eu acho que é inevitável que os Estados Unidos vão prestar atenção no que as facções criminosas fazem aqui e como elas atuam no Brasil, sobretudo abastecendo mercados estrangeiros. E aí fica a pergunta, como será que o ministro Ricardo Lewandowski, hoje à frente da pasta de segurança pública, que o PT, como será que eles vão reagir? Vão dizer que combater facções criminosas por aqui nas nossas fronteiras é tentar invadir, atrapalhar a soberania nacional? Será que é isso? Cauti, quer complementar? Enquanto você me falava, me lembrei de um ponto importante também, nessas ordens executivas do Trump. O que significa que agora os cartéis e essas organizações são terroristas, são consideradas como terroristas? Que os americanos podem atacar laboratórios de produção de cocaína, centros onde eles deixam armas, etc., diretamente em território estrangeiro.
sem pedir autorização para o país onde elas estão baseadas. Então, os americanos poderão atacar, a partir de hoje, as bases dos cartéis mexicanos, na Venezuela também, agora, se eles incluírem também o PCC no Brasil também, sem perguntar para nenhuma autoridade brasileira, venezuelana ou mexicana, por enquanto é só México e Venezuela, em outros países da América Central, autorização. Então, quer dizer, é uma novidade e tanto também, e também se as autoridades, e se eles pedirem a extradição dessas pessoas e as autoridades locais não concederem, elas também serão consideradas como colaboradoras do terrorismo e também, eventualmente, responsabilizadas. O presidente da Venezuela. Exatamente. Ele já está nessa aí. Eu não me lembro quem era o presidente americano, mas eu me lembro da prisão do Torrijos, né? Torrijos. Omar Torrijos, do Panamá. Uhum. Eles não entregavam o cara, eles foram lá e buscaram. Isso sim, é você pegar o ladrão correto, o criminoso correto. Morreu na cadeia, morreu numa cadeia americana. Então, o presidente, que o Lula acha presidente da Venezuela, ele não se atreve a pisar em território americano. Por exemplo, lá funciona, não é como essas ordens de prisão que vão no Brasil aí para a Interpol, que a Interpol nem examina. No caso do Maduro, ele que tente descer em território americano para ver o que acontece. O Augusto, eu aproveito para te perguntar, uma dessas ordens executivas assinadas pelo Trump, que foi o perdão aos cerca de 1.500 manifestantes que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro. A gente aqui está traçando um paralelo com o Brasil, Perfeito. Né? Perfeito, é o indulto presidencial. Indulto, ele tem, a Constituição garante isso, as normas americanas garantem, ponto final. O Supremo não vai se meter lá. Porque o Supremo faz o que está estipulado na Constituição. Está fixado lá, o papel do Supremo é esse. Aqui é que o Supremo se mete em tudo. Mas eu queria complementar o meu comentário anterior. Essa era uma boa ocasião para o prefeito dizer, olha aqui, se o ministro quiser ver o que está acontecendo, sim, aproveite o fim de semana que passa em São Paulo e vai dar uma olhada. E mandar essa ordem aí, as favas, tá? Porque assim eu quero ver o que faria o Moraes. Vai mandar prender o prefeito? Vai ignorar os milhões de votos que o elegeram contra o candidato do ministro? Vai administrar São Paulo? Uma hora isso vai ter de parar. E essa é a hora em que alguém é em condições de fazer isso, e o prefeito tem, alguém disser não, porque isso é ilegal. Nos Estados Unidos, o Trump, como o Bolsonaro, ele já foi condenado por crimes futuros, né? Antes de assumir, não, ele vai fazer isso, vai piorar a situação do mundo e tal. Horas antes de assumir, já começam a libertar reféns, nem precisou assumir, né? Reféns, há um acordo, não importa quanto tempo dure, um cessar-fogo no Oriente Médio. Ele já está resolvendo problemas há alguns dias. E agora, com essa série de decretos, são 100 decretos, ele mostra de fato que ele está cumprindo o que prometeu na campanha. Sim. É isso. E o novo presidente americano afirmou ontem, em conversa com jornalistas, que os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina. A afirmação foi feita em resposta à pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, da Globo News, sobre como Donald Trump vê a relação com os países da região. Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Trump também foi perguntado sobre o papel do Brasil nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos declarou que desconhecia a proposta de paz elaborada em conjunto por Brasil e China. That's good. That's fine. I'm ready. When are you going to talk with the Brazilian president? How did Brazil get involved? This is a new one.
E aí, Piotr, quero te ouvir sobre a resposta de Donald Trump. Ele fez um discurso muito protecionista, falando aí da importância dos Estados Unidos e que vai taxar produtos de outros países, protegendo muito ali a economia norte-americana, mas ele também tem um lado muito pragmático em relação às negociações com outros países. Como é que você acha que vai ficar aí essa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, Piotr? Bom, vamos lá. O Trump é um negociador. E uma coisa que o Brasil e qualquer outra nação precisa entender é que ele foi eleito para defender o interesse dos americanos, dos Estados Unidos. E aí vamos à máxima da diplomacia. Nações não têm amigos, nações têm interesses. Ou seja, você vai negociar com o melhor que você tem e apresenta suas cartas na mesa e pronto, essa é uma negociação. Achar que os americanos e Donald Trump, que tem um compromisso assumido durante a campanha de recuperar a economia americana, recuperar empregos dos americanos, ele vai ceder neste ponto sem nenhuma compensação, é a mesma coisa que você achar que você vai entregar tudo que você tem de melhor e não vai ter nenhuma compensação. Não existe isso. Essa é a lógica da negociação. Há sim uma previsão de um protecionismo grande por parte dos americanos, mas há também um mercado de 340 milhões, alguma coisa assim, um mercado gigante com poder aquisitivo, ou seja, interessa para o mundo inteiro. Quando ele diz assim, o mundo precisa da gente e a gente não precisa do mundo, é que a boa parte da relação comercial, da balança comercial, é deficitária para os americanos. Então, quer dizer, eles estão comprando mais do que eles estão vendendo. Se você deixa de vender para os Estados Unidos, você tem um problema de balança comercial. É simples, econômica, e ele sabe desses números. Ele vai apresentar esses números na mesa quando chamar cada um ali para conversar. Donald Trump assina ordens que proíbem a censura e perseguição política por órgãos do governo. Presidente Donald Trump, expulsado para seu segundo mandato nesta segunda-feira, dia 20, emitiu uma ordem executiva determinando que nenhum funcionário, agente ou órgão federal poderá restringir inconstitucionalmente a liberdade de expressão de cidadãos americanos ou qualquer pessoa em todo o território nacional. A medida foi anunciada poucas horas após sua posse e reflete sua promessa de campanha de combate, o que classificou como censura governamental contra a nação. A ordem executiva surge após acusações feitas por Donald Trump e seu apoiador de que o governo federal teria pressionado plataformas de mídia social a remover conteúdos legais, alegando desinformação. Estamos colocando um fim ao cartel de censura, declarou o presidente ao assinar o documento durante um evento na capital ONI Arena. Além de proteger a liberdade de expressão, a ordem instruída Procurador-Geral a investigar possíveis violações cometidas durante os 4 anos de gestão Biden, analisando ações que possam ter infringido direitos constitucionais de expressão. O Procurador-Geral deverá trabalhar em conjunto com líderes de outras agências para propor ações corretivas com base nos resultados dessa investigação. A iniciativa se sustenta na agenda de Trump para enfrentar a censura que, segundo ele, afetou desproporcionalmente vozes conservadoras durante o governo anterior. A medida é apoiada por seus eleitores, que veem a ação como um compromisso de restauração dos direitos individuais e combate ao viés político em decisões governamentais e corporativas. Então foi esse o vídeo, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.